Boa noite, igreja. Boa noite. Senhor Jesus Cristo, seja cada um de nós. Amém. Eu estou muito feliz essa noite, porque Deus concedeu mais um ano de vida ao meu filho e eu quero agradecer nessa noite em forma de louvor. Mas antes disso, eu quero meditar no versículo do Salmo 92, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados
E hoje vamos falar aqui rapidamente sobre a saúde emocional da mulher, como é que está a saúde emocional da mulher. E eu trouxe para vocês aqui algumas plantas medicinais que são indicadas para a saúde emocional da mulher, certo? Para o homem também, mas aqui eu me atentei aqui, me ative especialmente às mulheres, tá? Para que nós estamos aí no mês das mulheres, muito embora todos os meses são das mulheres. Inclusive esse mês é um mês que a mulher fala muito, porque tem 31 dias. O mês que ela fala menos é 28. De vez em quando chega a 29. Quando é o ano bissexto, né? Verdade. Mas quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre a saúde emocional da mulher e por que especialmente a saúde emocional da mulher. Nós temos dados estatísticos aqui no Brasil muito tristes em relação à saúde mental, que está relacionado com a saúde emocional. De cada 10 mulheres no Brasil, 6 têm algum problema de saúde mental. De cada 10 mulheres, ou seja, então 60% das mulheres no Brasil têm uma predisposição a ter problemas de ordem emocional. Primeiro começa ali a questão emocional para depois vir um problema mental. Não começa mental para vir emocional. Primeiro começa a ter estresse até chegar ao ápice dos problemas neurológicos, que seria uma síndrome do pânico, até mesmo uma esquizofrenia. Mas o que é então saúde emocional? A saúde emocional é determinada por 3 fatores bem interessantes. Olha, fatores primeiro socioeconômicos. Por que socioeconômicos? Porque nós sabemos que países em subdesenvolvimento, que o Brasil é um país, infelizmente, ainda em subdesenvolvimento, existem regiões do nosso país em que, socioeconomicamente, as mulheres, ou a mesma população em geral, acabam não tendo acesso à saúde e também à educação de qualidade. Aqui mesmo no Nordeste, né, do nosso país, lá na parte da região Centro-Oeste, principalmente a região Norte, né, do nosso país, nós temos casos aí de problemas de ordem emocional muito graves entre as mulheres. Isso está envolvido vários aspectos, né? Dentro do socioeconômico, inclusive no socioeconômico a questão nutricional. Então, mulheres que não têm uma alimentação adequada, que consequentemente vêm a engravidar, a ter filhos e que acabam muitas vezes complicando seu estado de saúde. Também está relacionado a fatores biológicos, por quê? Porque os problemas de ordem genético são muito importantes. Vocês podem analisar, por exemplo, existem mulheres, existem famílias que têm mais problemas de ordem neurológica do que outras, né? Geralmente, quando você vai observar, a avó tinha problemas de ordem emocional, a mãe tinha problema emocional e, consequentemente, a filha tem também. E isso precisa ser identificado, de preferência, logo nos primeiros meses de vida do indivíduo. Por que não na gestação? Então, muitas crianças hoje, por exemplo, nascem com problemas de ordem neurológica, até mesmo mental, porque a mãe não teve uma gravidez, uma gestação adequada. Então, os fatores biológicos, eles são muito importantes, assim também como os fatores ambientais. Se nós formos observar as pessoas que moram em grandes cidades, em grandes centros urbanos, aquelas pessoas que moram em pequenos centros, né, ou por exemplo na zona rural, evidentemente que quem mora na zona rural tem uma qualidade de vida mental muito mais agradável do que quem mora nos grandes centros urbanos, por conta do dia a dia, do corre-corre da vida. Principalmente as mulheres que sofrem muito mais de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, do que o homem. Muitas vezes a mulher já deita pensando no que vai fazer no outro dia e parece que passa um filme na mente dela do que ela fez durante o dia, né? E do que deixou de fazer. E já fica pensando, matutando, imaginando o que vai fazer no outro dia. Não é dessa forma? Né? Pois é, a mulher tem mais essa questão. Por outro lado, a mulher também ela consegue fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O homem, se fizer 2, dá derrame. Já perceberam isso? Se o homem fizer 2 coisas ao mesmo tempo, trava tudo. Dá um bug no cérebro, que é uma coisa terrível. Mulher não. A mulher faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e não perde o juízo. Pelo menos naquela hora. No final do dia ela está como esgotada, né? Naquele momento não, ela precisa ter equilíbrio.
Bom, não é meramente a ausência de doença mental, ok? A saúde emocional, e sim a manutenção de um equilíbrio mesmo diante das dificuldades da vida. Mas nós sabemos que existem momentos que a mulher perde o quê? O equilíbrio. E se eu perguntar aqui, em que você perde o equilíbrio? Tem diversos aspectos, várias coisas, né? Mas eu quero perguntar, você mulher, o que é que você perde o equilíbrio durante o dia? O que é que mais lhe tira o equilíbrio? Não responda. Eu já sei que vocês vão falar que de repente pode ser o marido, né? Ou os filhos, né? Então deixa esse negócio para lá. Mas é importante que você, mulher, saiba o que é que lhe tira do time, o que é que lhe tira do eixo. Isso é importante, uma vez que a mulher tem várias atribuições a serem feitas durante o dia. A Organização Mundial de Saúde define saúde mental dessa forma. Preste atenção, o que é saúde mental de acordo com a OMS? Um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Gente, quando eu li essa descrição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, eu pensei, tem nada a ver com os homens isso aqui. Quem é que consegue ter o bem-estar realizando suas próprias habilidades, lidando com fatores estressantes, que não a mulher? A mulher ela consegue lidar com coisas estressantes mais até que o homem. Porque o homem ele faz o quê? Ele logo explode, né? Como a gente costuma dizer, tem um pavio meio curto, né? A mulher não, a mulher consegue ainda se equilibrar, se controlar, e quando ela vem a perder ali o controle, é porque o copo já transbordou, né? E em alguns casos ela perde o controle assim, não tem nada no corpo para transportar. Mas vamos lá. Qual é a porta de entrada então disso? Está aqui, ó. O estresse. O estresse é a porta de entrada para diversas doenças físicas e também transtornos mentais. Mas se você perguntar hoje, até para uma criança de 5, 7 anos, ela vai dizer que é estressada. Não sabe nem o que é o estresse, né? Mas já fala lá, não vem me perguntar, eu estou estressada. Não sabe nem o que é. E se a gente perguntar para a mulher se ela está estressada, 90% delas não sabe, né? Por conta do dia a dia. Por quê? Porque a mulher tem que ser esposa, mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser profissional, não é assim? Tem que ser irmã da igreja, tem vários aspectos. E o homem é mais light, digamos assim, né? E aí o estresse vai causar o quê? Um esgotamento, pode levar a um quadro de esgotamento crônico. Bom, se você ainda estiver num nível de estresse, tem como tratar. Mas precisa ter cuidado para que esse estresse não evolua para algo mais grave, né? Como esse aqui, por exemplo, a depressão. Como eu disse ontem, se você tiver uma tristeza, uma melancolia, que não chega a durar 30 dias, essa tristeza pode ser encarada como um estresse, como uma fadiga. Mas se ela ultrapassa os 30 dias, já tem que ligar o pisca-alerta. Se ela ultrapassa os 90 dias, vá para a psicoterapia, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Claro que muitas pessoas têm resistência a psiquiatra, né? Porque a maioria das vezes quando você chega lá, você nem é tão ouvida e a primeira coisa que ele passa é o quê? Clonazepam. Não é assim? O doutor pergunta, o que você está sentindo? Ah, doutor, eu estou estressada, eu não estou conseguindo dormir bem, com a insônia. Toma esse clonazepamzinho aqui. Começa lá com meio miligrama, né? Depois vai aumentando, até chegar um momento que você acaba ficando dependente do clonazepam. E se não cuidar, começa a usar coisas mais graves, mais fortes, né? Como sertralina ou até mesmo um Haldol, que é muito forte. Então, a depressão, ela é uma patologia de origem o quê? Neurológica, caracterizada por diversos sintomas. Então, vamos lá. Se você tem tristeza, angústia, sentimento de culpa, fadiga, diminuição da libido, distúrbios do sono e alterações do humor, e isso está há mais de 60 dias, você já é um sério candidato a ter depressão. Então já tem que procurar atendimento médico, atendimento psicológico para poder tirar esse desequilíbrio, porque depressão não é coisa boa. E o CID-10 diz que depressão é definida como rebaixamento do humor, redução da energia
e diminuição da atividade. Então, uma pessoa que está em estágio depressivo, ela não tem mais vontade de fazer as coisas que anteriormente eram prazerosas. Mas a gente precisa ter cuidado, porque quando se fala de depressão, existem muitos falsos diagnósticos. Se você está apenas com uma dificuldade, por exemplo, de concentração, de memória, de vez em quando tem uma alteração do humor, e está com insônia, isso não é caracterizado como depressão. Mas se você for diretamente ao psiquiatra, ele vai passar clonazepam, porque já vai pensar na mente dele que você está com o indício ou início de depressão. Mas a depressão, para se ter o início, é a partir de 60 dias, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões naturais para depressão. Uma delas é essa plantinha muito conhecida chamada hipérico ou erva de São João, mais conhecida como erva de São João. Tá? Porém, ela é apenas, unicamente, tão somente sob prescrição médica. Ou seja, existem algumas lojas de produtos naturais que vendem a erva de São João, uma tintura, mas precisa ter muito cuidado em utilizá-la sem orientação médica, porque ela é uma planta muito forte e se você utilizar sem indicação e sem controle de prescrição, pode vir a lhe trazer alguns desconfortos, tais como, vamos lá, quais são as indicações dela? Tratamento de depressão leve a moderada de desordens psicovegetativas acompanhadas de ansiedade, mas vejam as contraindicações. Pacientes diabéticos não podem utilizá-la porque ela possui uma grande quantidade de açúcar natural. Então, já não pode usar, viu, Marlene? Já tem que ter cuidado. Na gravidez também não, porque ela é abortiva. Se a mulher estiver amamentando, ele resseca o leite no espaço de 3 dias no máximo. Pessoas que tomam medicamentos para infecção por HIV e também crianças com idade inferior a 12 anos não podem usar o hipérico porque pode mudar o processo neurológico da criança. Então, a partir de 12 anos em diante é que pode ser utilizado apenas com prescrição médica e não é todo médico também que sabe prescrever a erva de São João. Uma outra muito comum, muito usada, é a passiflora alata, essa bichinha bonitinha aqui, ó. Ela já pode ser utilizada sem prescrição médica, contudo, também tem uma dosagem específica a ser utilizada. Você utiliza 3 gramas ou 3 xícaras, né, ao dia, de 1 a 4 vezes no máximo ao dia, e se for em miligramas, até 500 miligramas 3 vezes ao dia, no máximo 1,5 miligramas dia. Também pode ser utilizado sem prescrição, mas precisa ter cuidado na utilização. E se utilizar em doses altas, você pode ficar bater o motor e capotar o carro, okay? Porque ela dá um choninho maravilhoso. As indicações dela: quadro leve de ansiedade e insônia, então eu prescrevo muito para os pacientes que dizem que estão apenas com uma pequena ansiedade, com uma insônia, tem um resultado fantástico. Pessoas que têm um pouco de agitação, né, principalmente quando estão dormindo, que já é um processo de ansiedade. Eu costumo até dizer que a ansiedade é muito mais difícil de você tratar do que a depressão. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela é ansiosa até dormir, é terrível. Ela se mexe toda na cama, derruba na cama, tá você olha mais para baixo, chão, tem que ter cuidado. Então a ansiedade, muitas vezes, é pior de tratar do que a depressão. Ok? Porque a pessoa ansiosa até dormindo, ela é ansiosa. E serve como um calmante suave. Inclusive, a gente indica muito para crianças a partir dos 3 anos de idade que estejam com dificuldade de dormir, podem usar também a passiflora. Ok? Qual é a contraindicação? É contraindicada em pessoas que possuem hipotensão, pressão baixa. Vejam, às vezes a gente fica muito preocupado com a hipertensão, é muito mais comum a hipertensão. Mas a hipotensão arterial também é um problema de saúde pública. Existem pessoas que têm pressão, por exemplo, 90/60, 9/6, e em princípio se sentem bem, mas não é uma pressão adequada. E quando vem a 11/7, 12/8, pode passar mal. Então, se você já é portador de hipotensão, já não é indicado utilizar a passiflora, ok? Não deve ser usado em conjunto com medicamentos sedativos, ou seja, depressor do sistema nervoso, por exemplo.
quetiapina, Depakene, quem usa aprazolam, também não é bom utilizar a passiflora, porque ele vai tirar o efeito do medicamento e ter uma interação medicamentosa. Então, caso vá usar ou queira usar a passiflora e estiver usando algum medicamento sedativo, tem que consultar o seu médico antes para ver se não haverá interação medicamentosa, ok? E nunca utilizar cronicamente, ou seja, a vida toda até Jesus voltar. Tem gente que pensa assim, se não fizer bem mal, não faz. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é porque é uma coisa natural que não vai ter interação medicamentosa, que não vai ter reação. Vai ter sim, certo? Porque Hipócrates foi muito sábio quando ele disse assim, que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento. Por quê? Porque o nosso alimento, de forma adequada, é um medicamento, é um remédio, mas de forma inadequada passa a ser um veneno, ok? Uma outra planta espetacular também para trabalhar na depressão, cara, por sinal, é a cava-cava, essa bichinha aqui, que as pessoas confundem inclusive um pouco com a pata de vaca, só que ela é bem maior, tá? Que é utilizado para diabetes, pata de vaca. A cava-cava também só com prescrição médica, certo? Não pode ser utilizado por qualquer pessoa. Eu fui para um terapeuta e ele me passou cava-cava. Cuidado, porque você não pode utilizar mais do que 200 mg dia. Eu pego aí, por exemplo, prescrições de terapeutas que passam 500 mg de cava-cava dia. Uma superdosagem pode prejudicar o fígado e também o baço, certo? Então, cava-cava somente com prescrição médica, no máximo 200 mg dia. Uma cápsula, no máximo, ao dia, ok? Agora ela é cara, diga-se de passagem, a manipulação dela não é barata. Quais são as indicações da cava-cava? Indicado para o tratamento sintomático em estágios leves a moderados de ansiedade e insônia, em curto prazo, ou seja, se você fizer o uso da cava-cava entre 1 a 8 semanas de tratamento, você consegue melhorar a sua ansiedade e a sua insônia. Ou seja, no máximo 2 meses de utilização da cava-cava, sob prescrição médica, sob acompanhamento médico, tá ok? Contraindicação, durante a gravidez e lactação, não pode. A cava-cava também é abortiva e também seca o leite. Em pacientes com depressões endógenas ou afecções hepáticas, ou seja, pacientes que fazem uso de 4 medicamentos concomitantes, já não pode utilizar a cava-cava. Certinho? Uma outra coisa muito comum entre as mulheres, insônia. Até 5 anos atrás, os homens tinham mais insônia do que as mulheres. 5 anos para cá, isso reverteu. As mulheres hoje têm muito mais insônia do que os homens. E o que é isso? É a insatisfação com a qualidade e quantidade de sono. Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de dormir. Tem pessoas que dormem 3, 4 horas no máximo por dia. Isso é um prejuízo terrível para a saúde, inclusive para os neurônios, né? Você começa a ter um déficit de atenção, de qualidade de vida muito grande. Então precisa tratar, precisa ser cuidado. Os homens também, muitos homens têm insônia, né? Precisa realmente cuidar. Quais são algumas causas da insônia aqui? Pode estar relacionada ao transtorno de ansiedade entre as mulheres e homens, ou até mesmo aquela depressão que não é identificada, ou aquela que já está em tratamento. Não é tão comum, irmãos, identificar a depressão. Por exemplo, existem neurologistas, psiquiatras, que o paciente chega com uma insônia e aí ele passa, por exemplo, uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Não vai aparecer depressão em ressonância magnética nem em tomografia. Não vai. O que pode aparecer lá é algo de ordem já orgânico, né? De repente, um aneurisma, um tumor ou um angioma, enfim. Mas depressão, a ressonância não vai aparecer. E muitas vezes os médicos prescrevem, né? Só para tirar as dúvidas, mas não tem como identificar. A depressão ela é identificada através da psicoterapia. Existem alguns exames laboratoriais que nos dão uma ideia se a pessoa está tendo uma predisposição à depressão ou não, como por exemplo TSH, FSH, T3, T4, os exames mais tireoidianos, mais glandulares. Pode estar relacionado também a outros problemas de saúde. Exemplo, pessoas que têm gastrite têm muita predisposição à ter insônia.
Porque existem casos que a gastrite só ataca mais à noite, então a pessoa acaba não dormindo, né? Pacientes portadores de fibromialgia, por exemplo, que as dores atacam, afetam mais à noite, vão também ter insônia, porque as dores perturbam, não deixam a pessoa dormir. Ou também a insônia pode estar relacionada ao uso de alguns fármacos, né? Um vai tirar a interação do outro, cortar o efeito do outro. Então, eu até falei isso aqui hoje pela manhã, quem participou. Exemplo, pessoas diabéticas que fazem uso de cloridrato de metformina, que é muito comum, né? Vai observar que você tem uma queda de B12 muito grande, porque a metformina corta a B12 do organismo e vai causar também a insônia. Então precisa ter cuidado. Pacientes que fazem uso de hidroclorotiazida com losartana para hipertensão arterial também são portadores de insônia, porque a hidroclorotiazida corta o sono. Seu médico sabe disso? Sim. Mas por que ele não fala? Porque é muito mais fácil, certo? Um outro medicamento utilizado para pressão que é muito comum, é menos ruim, digamos assim, né? Enalapril. O enalapril, quem faz o enalapril também tem uma predisposição a ter insônia ou tem aquele sono meio perturbado, né? Você está ali com o olho fechado, mas você fica passando tudo o que aconteceu durante o dia e todo o movimento que está em sua volta, em sua casa, você fica sentindo, fica ali matutando na sua mente. Precisa ter cuidado. Quais são os tipos então de insônia? Tem a insônia aguda, que são agentes estressores ou até mesmo medidas não farmacológicas, e a crônica, que é uma condição de saúde instalada. O doutor Ricardo falou algo interessante ontem, não sei se vocês observaram, mas pessoas que têm bruxismo, por exemplo, também são portadores de insônia, ou que tenha alguma anomalia dental, pode vir a ter insônia também. Quem tem dor no ouvido, Zumbido, né, no ouvido, o famoso zumbido, né? Labirintite, né? Quem é portador de labirintite também pode ter insônia, ok? Ansiedade, né? Falamos um pouquinho sobre ela. Ansiedade é algo muito complicado. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho uma ansiedade boa. Não existe ansiedade boa. A ansiedade por si só é ruim. Exemplo, vai ter uma conferência daqui a 20 dias. Quem é que já fica ansioso para ir para essa conferência? Já fica se programando, né? O que é que eu vou fazer? Com que roupa eu vou? Principalmente mulher, com que roupa eu vou? O que é que vai acontecer? Já começa a colocar isso na mente, não consegue dormir. Ou seja, sofre por antecipação. E mulher não tem muito disso, né? Mulher sofre muito mais de antecipação do que o homem. Então precisa ter esse cuidado. Definida como estado de humor desagradável, apreensão negativa em relação ao futuro, inquietação desconfortável. Existem pessoas que ficam muito preocupadas com o futuro. Olha o que Pedro disse. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí Jesus, antes de Pedrinho, falou o seguinte: por que vocês ficam tão ansiosos com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir? O próprio Cristo falou isso, né? Aí ele completa: basta cada dia o quê? Seu mal. Aí eu pergunto: então por que vocês mulheres ficam tão ansiosas? Um silêncio profundo. Não é? Porque o próprio Deus disse isso, né? Então vamos lançar sobre a nossa ansiedade, né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Porque a ansiedade realmente é algo muito complicado. Existem algumas manifestações que são somáticas, como por exemplo, dor de cabeça, dispneia, taquicardia, tremores. Tem gente que fica tão ansiosa que começa. Você pensa até que está mal de Parkinson, né? Está com início de Parkinson. Não é? É a ansiedade bem acelerada. E as manifestações psíquicas, né? Que são inquietação interna,